eu comecei a ler História Secreta da Dona Tartt. A História Secreta da Dona Tartt. Resolvi gravar esse vídeo porque recebi muitas mensagens quando postei que estava lendo esse livro. Aparentemente as pessoas só querem saber a minha opinião sobre o precursor do que hoje a gente chama de Dark Academia, né? Então, vamos conversar sobre. Primeiramente, galera, estava na minha lista de leituras ler a História Secreta este ano, neste momento, em maio? Não estava. Não estava. Vocês vão estar vendo esse vídeo provavelmente em junho, mas eu estou gravando ele em maio porque estou fazendo uma buddy read com o meu teacher de inglês. Como chegamos a esse momento, foi de tanto esse livro surgir nas conversas e eu achei que ele já tinha lido, daí eu falei, você não leu ainda? Daí ele falou, não. Daí eu falei, então vamos fazer uma buddy read. Daí ele ficou meio assim, papapá, vamos, parará, e aí o assunto voltou, abriu, ele voltou com um cronograma animado, estamos fazendo a leitura. Então está dividido em 4 semanas, numa meta que na primeira semana só eu cumpri. Eu nunca tinha lido nada da Dona Tartt, tem aquele outro livro dela super famoso, que é o Pintacilgo, que é um pouco intimidador, né, porque ele é tipo deste tamanho e as pessoas têm sentimentos conflitantes com aquele livro, porque as pessoas dizem que é muito grande, que é lento, que é isso, que é aquilo. Ainda não fui lá. E é um livro que eu acho que, assim como História Secreta, de vez em quando desaparece, né, do mercado. Eu não sei como é que tá a disponibilidade de Pintacilgo, mas eu resolvi que queria começar por este livro aqui. Ele tá na minha estante já tem alguns anos. Eu recebi ele da Companhia das Letras numa troca de trabalho, lá atrás, onde eu podia escolher uns livros. Daí eu solicitei, se eu não me engano, História Secreta, que é um livro que sempre tava caro. Agora ele nem tá mais tão caro em comparação com os outros livros. Ele já tá, tipo, no preço normal de um livro, que é tipo R$80 nos dias atuais. E estou tendo meu primeiro contato com essa querida aqui. Galera, não sabia nem a sinopse desse livro. Fui ler a sinopse, descobri então que a gente ia ter a história do ponto de vista de um personagem, do Richard, que iríamos acompanhar um grupo de estudantes, que tinha acontecido um assassinato e que tudo isso ia se passar na universidade e que tinha alguma coisa a ver com gregos, mitologia grega, estudar grego, e é isso. Isso que o Dionísio, que eu peguei pela sinopse, é isso. Comecei a ler este livro e o prólogo começa falando sobre esse assassinato, falando sobre o corpo do Bunny, que foi encontrado. Já começa que o nome do menino é Bunny. Como é que a gente mantém a seriedade pra conversar com o nome do menino Bunny? E imediatamente eu me lembro de Bunny da Mona Wade. Bunny, Bunny, oi Bunny, tchau Bunny. Como que a gente mantém a seriedade? Enfim, o corpo do Bunny sendo encontrado. Na verdade não começa com isso, né? Começa com ele nos contando que se passaram várias semanas antes do corpo do Bunny ser encontrado e que eles acharam que não ia demorar tanto tempo. E aí vai mencionando alguns deles, que o plano foi do Henry. E aí por aí vai, e aí a gente descobre então que esse personagem, que é o Richard, ele tá contando essa história do futuro, né, ou do presente, e tá voltando então no passado pra começar a ler. O capítulo 1 é a introdução a ele e como ele vai parar nessa universidade. Então é ele falando sobre as origens pobres dele, sobre a família dele, sobre como essa predestinação para línguas não foi algo que... E literatura também, né? Não foi algo que tava ali desde o início, que ele pensou até em seguir uma outra carreira, mas que as coisas conduziram isso pra ele, que ele foi parar nessa universidade, nesse grupo de prestígio aqui, muito por acaso, porque ele guardou um folheto, né? Um folder, porque ele tinha achado bonito, né? O design, e que ele precisava de uma bolsa, e que aí ele solicitou a bolsa, mas precisava de muitos requisitos pra bolsa, e que ele não sabe nem direito como que ele conseguiu a bolsa, porque foram muitos fatores, muitas pessoas ajudando pra que isso acontecesse. E quando ele chega nessa universidade, ele se interessa exatamente pelas aulas desse grupo super fechado de 5 estudantes que tem aula com esse professor, que é super recluso, que ele escolhe a dedo os estudantes, e aí ele vai tentar convencer esse professor, e aí ele interage com os alunos e acaba conseguindo entrar para esse grupo e se tornar a 6ª pessoa desse grupo. Esse é o capítulo 1 de História Secreta. No capítulo 2, a gente tem ele começando a adentrar esse grupo, mas com uma certa cautela, porque ele não entende por que eles queriam tanto receber ele no seio do grupo, e ao mesmo tempo em que ele comenta sobre isso, existe um contraponto aqui, porque ele também sabe que as pessoas desse grupo, que é composto por 4 homens e uma menina, e essa menina é gêmea de outro, ao mesmo tempo eles estão escondendo algo dele, então eu ainda tô tentando entender exatamente o que tá acontecendo aqui, porque eu achei que num primeiro momento eles iam querer manter uma certa distância do Richard, mas eles
pelo ponto de vista do Richard, eles demonstraram até que ficaram um pouco chateados pelo Richard ter demorado pra se aproximar deles, mas ao mesmo tempo eles estão mantendo esse segredo do Richard, que tem a ver com alguma coisa, algum ritual, que tem a ver com Dionísio, porque isso dá spoiler na sinopse. Até onde eu tô, isso não foi revelado ainda. E aí tem uma casa no campo de um deles, pra onde eles vão sempre que dá, e onde eles vivem momentos, e é onde parece que essas coisas acontecem também, ou parte disso acontece. E aí temos o capítulo 3, que é até onde eu li no momento, que é a página 143, onde é a primeira período de férias, e cada um vai fazer uma coisa e a gente vê a real realidade do Richard, porque ele não tem pra onde ir, ele não quer voltar pra casa, ele é pobre, e aí ele se vê numa situação complicada, porque mesmo amigos, negócios à parte, cada um vai viver a sua coisa, cada um fez os seus planos, e ele ficou meio jogado ali de lado, mas ao mesmo, o que mostra, o que eu acho que tá aqui também pra enfatizar essa distância que ainda existe entre eles, mas também pra talvez puxar ele de volta pra ele perceber que ele ainda é ele, mesmo que ele exista nesse mundo aqui que é um pouco diferente, onde ele pode fingir ser uma pessoa diferente, porque ele tá num local diferente, tá no meio dessa academia, né, tá aqui cercado de outras pessoas e fazendo parte desse grupo de elite aqui, que todo mundo acha que é um culto por si só e que talvez seja, né, pelo que até então eu estou observando na história, né. Então, aí é onde estou até o momento. Considerações. Eu gostei muito da introdução do livro, eu gosto muito de abrir, assim, já falando, ai, morreu mesmo, e agora a gente vou desenrolar pra vocês o que aconteceu. Eu gosto desse formato de livro, eu acho que é interessante. Acho que aí depende de como a autora vai segurar ao longo do caminho. Eu sou a maior fã de Dark Academia, 50-50, eu diria. Eu já tive excelentes experiências e já tive experiências ruins. E aí eu vou mencionar aqui o livro que pra mim foi a coisa que mais saltou na cabeça quando eu comecei a ler esse livro, que é Como Se Fôssemos Vilões, porque eu sabia que era inspirado em A História Secreta, mas eu não sabia que era tão inspirado em A História Secreta. Coloque o grupo seleto de personagens, troque grego por Shakespeare e o plot é muito parecido, muito parecido. Lá, o que me irritou foi o quanto os personagens conseguiam ser idiotas dentro das suas próprias existências. E o final não me ajudou com nada, na verdade. Mas é esse mesmo esquema, é uma pessoa do futuro, né, contando. E aí como a gente fica sabendo, então tem esses pequenos interlúdios no presente. E aí depois o final me deixou muito irritada. Tem um Lendo em Voz Alta aqui no canal que eu gravei com o Léo, lendo Como Se Fôssemos Vilões, mas eu fiquei um pouco chocada só por essa abertura, como as duas histórias são muito próximas uma da outra, tá? Fiquei um pouco chocada. Então eu estou curiosa também agora pra saber pra onde vamos e o quão próximo as coisas vão permanecer aqui dentro das suas devidas proporções. É um livro, gente, de quase 600 páginas, né? 560 páginas. Pelo que eu li até agora, eu acho que precisa tudo isso? Não sei, tá? Eu acho que vai chegar um momento da história onde eu vou ficar um pouco, talvez, entediada com o que está acontecendo. Mas vamos lá, como eu vou ler em doses homeopáticas, acho que vai ser mais tranquilo nesse quesito. Vou me manter as metas, porque senão depois eu fico confusa sobre o que eu posso falar, sobre o que eu não posso falar. Hoje já fiquei, porque eu já estava tentando me lembrar o que acontecia em cada capítulo. Mas, na verdade, por enquanto é bem setorizado, assim. É como se cada capítulo fosse um episódio. E a meta da próxima semana, ela termina no momento que acaba a parte 1 e começa o que é chamado de livro 2. Então, eu acho que talvez o Bunny vai morrer aqui. E essa parte aqui depois é o pós, eles lidando com as consequências do que eles fizeram. Alguém sendo descoberto, alguém sendo preso, ninguém sendo preso. Enfim, alguma coisa assim. Essa é a minha previsão. E aí resolvi gravar esse vídeo porque achei que vocês estavam muito empolgados com a minha interação com esse livro. Tô curiosa, por enquanto eu tô gostando. Tenho vários pontos de interrogação na minha mente e uma dúvida de se a história vai se sustentar. Mas muito disso também vem pelo que eu já ouvi falar da Dona Tart e pelo que eu já ouvi falar do outro livro dela também. Então pode ser que seja só um pré-conceito que foi estabelecido pelos outros e que talvez não reverbere a mim, ou talvez eu volte semana que vem e diga pra vocês, nossa, que livro chato, porque estou sofrendo tanto. Mas por enquanto estou gostando. Os personagens são, os meninos, né, eles são bem diferentes. A forma como a menina também é descrita, que é a gêmea, já dá pra gente perceber algumas nuances. Líder, claro, é o Henry. O Bunny, ele já se mostra enquanto uma pessoa meio sem noção, assim, e que tá se aproveitando de algumas situações aqui. Tem um que é uma grande incógnita, assim, sobre qual é o papel dele no grupo. E, aparentemente, eles não são tão pareados, assim, economicamente, como num primeiro momento parece que eles seriam. Com exceção do Richard, claro que a gente já sabe logo de cara que não tem tantas condições financeiras assim.
Já tiveram algumas dicas de tipo assim, eles cochichando pelos cantos sobre o que eles estão fazendo escondido, que eles sempre aparecem com um monte de machucado, que um dia eles apareceram com uma coisa enrolada no lençol, que um dia o Richard acordou nessa casa e eles tinham tipo limpado super tudo porque tava tudo cheirando a produto de limpeza. Então tem coisas suspeitas e eu só sei pra onde vai e o fato de que tenha esses rituais, essas coisas acontecendo, porque a sinopse me contou, senão, por enquanto, estaria ainda no campo da especulação. E aí eu vou atualizando vocês sobre as minhas impressões aqui de História Secreta. Agora vamos falar sobre História Secreta até o final do livro 1, que é, na edição física, até a página 273, que era a segunda meta que foi estabelecida para essa leitura aqui. Acho que a gente teve uma evolução de vários aspectos, especialmente na relação deles e a gente saber um pouco mais sobre cada um dos personagens. Só que ao mesmo tempo tiveram coisas que foram rápido demais, na minha opinião. O capítulo 3, que foca bastante nele sozinho, né, nele lutando com as adversidades ali do fato dele não ter dinheiro. Esse capítulo é bem interessante para lembrar o leitor que existe uma distinção muito grande entre ele e os pares dele. É que na verdade os pares não são tão pares assim. Quando a gente tem a chegada do Henry nessa parte, eu acho que as coisas mudam um pouco. É possível perceber que há uma abertura maior ali. Então parece que ele é incluído numa situação que talvez ele não tivesse incluído antes. Isso se desenvolve ainda mais no próximo capítulo, quando o Henry conta pra ele de forma bem casual o que aconteceu. Que eu vou tentar manter sem spoilers aqui e deixo pra falar com spoilers mais pra frente. Então, por enquanto, sem spoilers. Então, ele vai contar algo que eles fizeram que tem a ver com todo esse mistério que estava acontecendo aqui, com por que eles estavam se escondendo, o que eles estavam mantendo aqui em segredo e tal. E algumas das coisas que combinam com certos aspectos da primeira parte que chamaram a atenção. Então, algumas das coisas que eles estavam fazendo quando eles iam lá pra casa, por que tinha que limpar tanto, um rolê com o lençol, que tem algo que o Richard ouve. Só que ao mesmo tempo, eu fiquei muito me perguntando por que ele precisou contar do jeito que ele contou, de forma tão casual assim, né? Porque dentro da história envolve um crime, tá, galera? Envolve um crime. E aí, obviamente, tudo começa de um ponto de estudo ou de curiosidade, mas acaba evoluindo para um crime, né? Que é o que temos nessa conversa casual. Que ainda não é o crime que abre o livro, que é a morte do Bunny, tá? E aí, a partir dessa volta do Henry da Itália e dessa revelação, meio que o Richard passa a fazer mais parte desse grupo, só que de um jeito peculiar. E aí, a partir daí, meio que o grupo se volta contra o Bunny, obviamente por causa do comportamento que ele tá apresentando na história, mas ainda assim, eu achei que foi estou bancando esse garoto. Primeiro que eu não entendia nem por que eles eram amigos do Bunny, essa é a primeira coisa, não quero soar aqui que eu estou defendendo esse personagem, não. É o tipo de pessoa que eu fico assim, nossa, precisa se esforçar muito pra querer ser amigo dessa pessoa, porque ela é muito inconveniente. Ok, daí, vamos pra etapa 2. Tendo você tolerado todas essas coisas e sendo conivente com esse comportamento, porque em nenhum momento você faz uma chamada, você é conivente com esse comportamento. Eles eram coniventes com o comportamento do Bunny. O que me faz questionar toda essa questão da amizade. Mas enfim, vamos seguir em frente. O que aconteceu versus a decisão que eles tomam nessa parte, sob até o momento que esse livro, essa primeira parte do livro, esse livro 1 acaba, eu achei que a gente escalonou rapidamente demais. Acho que a gente escalonou rapidamente demais na história. Eu achei que ia demorar um pouco mais de tempo. Eu sabia que tinha essa divisão aqui no meio do caminho, porque eu tinha conversado com o meu professor sobre, mas eu achei que não era necessariamente aqui que certas coisas iam acontecer. Eu achei que a história ia carregar isso um pouco mais pra eu entender melhor essa dinâmica. Eu não acho que necessariamente isso aconteceu. Só que o que tá me incomodando, talvez de forma mais massiva nesse momento da história, é que eu tô sentindo falta de uma reflexão por parte do Richard. Ele tá completamente mente vazia, cérebro liso aqui. Ele não pensa sobre as consequências, ele não pensa na questão moral, ele não pensa de como ele é a parte mais fraca de toda aquela situação, então se estourar, vai estourar nele. Eu não tô vendo esse personagem refletir sobre essas coisas. E é ele que tá contando a história, então ele deveria estar fazendo essa reflexão. Mas mais do que isso, quando a gente abre o livro, quando a História Secreta começa, ele nos apresenta uma descrição muito detalhada sobre todos os pensamentos dele, sobre a família dele, sobre como ele estava se sentindo, sobre o que ele sentia sobre a casa, sobre o pai, sobre a mãe, sobre a situação dele. Então, não é que o personagem não é capaz de executar isso, não é que o personagem não é capaz de nos contar essas coisas. Ele só aparentemente não quer. E aí temos uma situação. Por que ele não quer?
Ele não quer porque não serve a história, e é pra história ficar com esse formato meio estranho mesmo, ou ele não quer nos contar o que ele estava pensando, como ele estava pensando, porque existe algo a mais aqui. Porque assim, vamos refletir sobre. Todo livro que o leitor começa já sabendo o que vai acontecer, que é, enfim, o Bunny vai morrer. Essa tá na sinopse. É isso que vai acontecer, e a abertura do livro é exatamente isso. Nossa, que absurdo. Fizemos isso. Ok. O que vai mudar é descobrir como ele morre, é descobrir o que leva a isso. Só que essas perguntas, onde eu estou na história no momento, já foram respondidas. Pelo menos levar em consideração a implicação que parece que implicou no final do livro 1. O que vai ser a virada de ponto aqui? Tô errada eu? De estar olhando pra essa história já pensando no que vai ser a virada de chave, sendo que esse é o grande catch de livros que já começam revelando o que aconteceu, é o autor ou a autora trazer alguma coisa que vai mudar toda a nossa perspectiva sobre o que a gente achou que tinha entendido com aquela revelação, o que é que a Dona Tartt vai fazer aqui. E aí essa rapidez com que as coisas evoluíram nesses 2 capítulos, que foi capítulo 4 e 5, porque o primeiro capítulo do livro 2 é o 6, então foram 2 capítulos maiores, né, que os capítulos iniciais, capítulos 4 e 5, onde a relação dos personagens evoluiu, mas evoluiu de uma forma muito rápida e parece muito estranha, porque por que essas coisas foram reveladas pro Richard? Por que ele virou um confidente? Por que ele virou uma pessoa responsável por engajar aqui com essa situação? E por que ele não tá pensando sobre as consequências disso? Porque eu estou pensando. Se eu tô pensando, o protagonista precisava estar pensando também. Então, comecei a pensar que de repente é porque ele não tá pensando de propósito. E aí uma outra coisa, que aí na verdade é um pensamento que o meu teacher trouxe, é que para um livro onde a gente tá trabalhando essencialmente língua, mitologia grega, o fato do leitor não ter sido contemplado com uma visão do ritual que eles estão fazendo, uma versão do que tá acontecendo aqui, nós não termos visualizado nada, tudo o que a gente sabe sobre o que tá acontecendo é contado. Então, tipo assim, fulano sentou comigo e me contou tal coisa. Fulano falou tal coisa pra tal quem que veio me contar. Nós, leitores, não estamos vendo nada. Então, parece muito avulso dentro da história também. Então, precisava ter esse momento mais catártico dessas coisas que eles estão fazendo aqui na história. E aí, vem o comparativo daí, que é impossível não comparar, porque, como falei pra vocês, achei muito próximo sobre como se fôssemos vilões, de que isso, pelo menos, aquele livro fazia muito bem. O livro inteiro, você vê que os personagens e o leitor é obrigado a processar o William Shakespeare. De um jeito até que, de repente, você não sabe nada sobre o William Shakespeare, talvez você vá se sentir perdido, ou você não vai gostar tanto assim da leitura e tal, mas tem muita referência que tá faltando aqui, ou pelo menos parece estar faltando, pelo menos nessa primeira parte. Eles, enquanto estudiosos que estão ali super dedicados a isso, a história poderia passar um pouco mais essa sensação e, principalmente, incluir isso de uma forma mais intrínseca dentro da relação deles. Porque, de vez em quando, vou ser justo, de vez em quando eles soltam umas charadinhas. Teve uma ou duas conversas mais específicas, onde uma pessoa falava um termo, daí outra pessoa replicava aquele termo. Mas para pessoas que vivem tão imersas nessa situação, eu acho que certas coisas precisavam estar mais realmente intrínsecas no relacionamento deles. Sabe quando você vira especialista de uma coisa e você coloca piada sobre isso em todos os lugares? Sabe quando você faz aquele tipo de conversa que você só pode ter com as pessoas que compartilham a mesma paixão, os mesmos interesses, as mesmas coisas que você estuda, porque senão você não consegue fazer essas piadas com outras pessoas? Esse tipo de relacionamento aqui desse grupo, vamos relembrar, eles são um grupo seleto de 5, 6 estudantes, 5 no grupo fechado deles, 6 com a entrada do nosso protagonista, que tem aula só com o professor, que é para ser dedicado a isso, que eles estão estudando isso, eles estão fazendo mirabolâncias relacionadas a isso, mas não passa para o leitor essa coisa de que eles são experts nesse assunto, que a vida deles é respirar isso. Então, eu tô sentindo falta de algumas coisas. Eu estou irritada com a leitura até o momento? Não, eu tô gostando, eu tô curiosa, eu quero saber agora como a história vai progredir depois do ponto onde a história alcançou aqui no final do livro 1. Mas eu tenho muitas perguntas de reflexo negativo na minha mente. E aí, isso talvez não seja tão legal assim. Isso talvez não seja tão legal assim. No próximo take que vamos conversar, estarei lendo do capítulo 6, que é página 279 até... Pois é, pior que eu nem sei até que página é, mas é o fim de um capítulo. Deixa eu achar quando é que termina um capítulo. Será que é capítulo 7? Ou é capítulo 8? Deixa eu ver. Eu acho que é todo 6 e todo 7. É uma meta um pouco maior do que a meta que vai ficar pra próxima semana, ó. A divisão, a reta final é mais. Mas aí eu acho que se for só o 6 é muito pouco. Então tem que ser 6 e 7.
Enfim, vou ler 6 e 7, qualquer coisa eu comento só o 6. Então, vou ler capítulo 6 e 7, e aí fica o 8. São quantos capítulos ao todo? Tem um 9. Ah, eu gostei de uma conversa. Teve 2 conversas que eu gostei. A primeira conversa que eu gostei, primeiro teve o rolê com a Camila, né? Foi uma coisa que aconteceu ali com o nosso protagonista. A outra coisa que eu gostei foi da conversa dele com o Francis, sobre ele gostar de meninos e tal. E aí foi interessante aquele diálogo, acho que também ele fala o quanto parece que ficou um clima mais leve com os dois e que não prejudicou de nada a relação deles, mas que é uma coisa também que o Francis não fica explanando muito, né? Talvez pelo contexto ali e tal, e período das coisas. E a outra que eu gostei foi a hora que eles voltam, né? E aí, das férias, e aí alguém fala, agora eu não me lembro quem foi, se foi o Francis, que fala, eu super teria te emprestado $200, a gente vive emprestando $200, não é nada pra você ter ficado melhor, como é que você não pediu e tal. E aí depois, quando tem a conversa sobre como o Bunny ficou na Itália, o Henry fala, eu deixei $2.000 com o Bunny, e aí o Richard fica, $2.000! Ele tomou do chá a revelação de que ele não precisava ter o orgulho dele tão elevado, então ele podia sim ter pedido ajuda pros amigos, se eles são amigos de verdade, e que pra alguns deles o que ele precisa pra sobreviver é troco, e que estão exigindo muito mais, né? Tipo, o Bunny tava exigindo muito mais em certos aspectos do que ele. Óbvio que existe uma relação muito mais longa, duradoura e, enfim, né, com outros critérios no que diz respeito ao Bunny, mas ele ficou na coisa dele, tipo, não vou pedir nada pra ninguém, e passou por toda uma situação ali no capítulo 3 que ele não precisava ter passado. Se ele tivesse aberto a boca dele e ter pedido ajuda, ele não precisava ter passado. E ele também sabia que tinha dinheiro sendo jogado. É claro que no final do capítulo 3 as coisas ficam mais claras pra ele perceber a real dimensão, mas ainda assim é muito esse tapa na cara de tipo, então, você está habitando um outro mundo, você agora tem conexões, tem relações, então as use. Se outras pessoas podem explorar com piores intenções, você pode explorar com melhores intenções, então use essas conexões. Então é isso, vamos ver como as coisas vão progredir a partir de agora, o que vai rolar, e eu volto com vocês quando tiver evoluído em História Secreta. Semana 3 de História Secreta concluída. Na verdade, eu discuti ontem, essa semana 3, e ontem foi quarta, hoje é quinta, hoje eu vou terminar esse livro, então, consequentemente, estarei terminando este vídeo também. Ai, galera. Ai, dona Tarte. A meta que vou comentar hoje é do livro 2, que eu li capítulo 6 e 7. E aí tem o capítulo 8 pra finalizar, ou existe um capítulo 9? Deixa eu checar. Me parece que é tudo uma grande coisa, e aí depois tem um epílogo. Isso, depois tem um epílogo. O que aconteceu nesse capítulo 6 e 7? Nada aconteceu. Eu não vou dizer que a gente estava indo tão bem, mas eu queria dizer que eu estava otimista no começo, com cautela. A segunda parte foi melhor que a primeira, mas a segunda parte foi interessante em vários aspectos, mas ao mesmo tempo também já mostrou que certas coisas não iam ser trabalhadas no livro. E essa terceira parte foi um grande banho de água fria, tá? Um grande banho de água fria. Primeiramente, cadê os rituais? Cadê o uso de grego em todo lugar? Cadê as referências? Cadê o Dark Academia? Porque assim, gente, basta eles estarem na faculdade pra ser Dark Academia, a gente não precisa ver a faculdade. Porque assim, não tem aula, não tem estudo, não tem... Muitas das cenas acontecem fora do campus. Tem várias coisas aqui que estão me fazendo pensar pensamentos. No momento que eu tô da história, o que foi anunciado no prólogo do livro, então eu me sinto confortável para dizer para vocês aqui, o que é anunciado no prólogo do livro já aconteceu. Então, a gente entra na etapa de investigação, ver como cada um dos personagens responde, como são as coisas, a resposta da mídia, da comunidade. Eu acho que essa é a parte que talvez a gente veja mais junção de elementos, assim, desse local onde eles estão, dentro desse ambiente. Mas eu achei que esse livro ia ser mais acadêmico mesmo, mais coisas sobre o que eles estão estudando, mas não. E é muito maluco, porque aparentemente eu achei que a gente ia ver alguma possível cena do ritual que eles estavam fazendo nessa parte, na terceira meta, mas não. E se não aconteceu aqui, não vai acontecer na última meta. Não vai acontecer na última meta. Então, toda essa coisa de tipo, nossa, nós temos essa sociedade secreta e fazemos rituais dionísicos de muita orgia, drogas, rock and roll, todo mundo se pegando e tentando adentrar um plano espiritual diferenciado. Tudo no mundo das ideias, galera, porque não está no mundo das páginas, pois não está escrito para o leitor apreciar. Eu tô muitíssimo incomodada com esse protagonista, porque a abertura desse livro apontou ele enquanto um personagem extremamente atento a coisas, com um humor um pouco incômodo até, no sentido de como ele descreve as coisas, e ele perde completamente a
personalidade no andamento da trama, e quanto mais ele interage com esses outros personagens, menos ele se parece com aquela figura do começo. E aí, eu acho que eu cheguei a falar na última meta sobre o quanto talvez isso fosse de propósito da história, de que ele não estava nos falando certas coisas porque ele estava ocultando algum segredo, mas eu já não acho que é isso também depois dessa terceira parte. Eu acho que ele é só isso mesmo. E aí eu não entendo por que ele tá contando essa história, então. Eu vou ter que retificar toda a minha crítica como se fôssemos vilões, porque talvez talvez aquele livro tenha consertado algumas coisas que a Dona Tarta não. Porque aquele livro, pelo menos, é dinâmico, a gente vê eles fazendo as coisas shakespearianas o tempo inteiro. Todos os personagens são extremamente gritantes, a personalidade de cada um deles. Os personagens são bem distintos entre eles. Existe mais esse senso de comunidade, de academia mesmo. Ai. A gente presencia certas cenas naquele livro. Curioso isso. Mas aí tem uma coisa que eu acho que é importante citar aqui, que é que todo livro tem seu tempo, né, galera? Todo livro foi escrito em algum momento, e às vezes ele se torna o que se torna exatamente pelo momento onde ele foi escrito. Eu não sabia que esse livro era tão velho quanto ele é. Eu achei que ele era do começo dos anos 2000, mas na verdade ele é de 1992. História Secreta de 1992. Eu tinha 1 ano de idade quando esse livro foi lançado. Então, né, temos aí uma quantidade significativa de anos. E eu acho que parte da lentidão, da morosidade desse livro, da falta de dinâmica, do não acontecimento de coisas muito substanciais, além do que já nos foi dito que ia acontecer, talvez seja um traço do seu tempo. E a gente tem muitos clássicos que são assim, são livros que não necessariamente acontecem tantas coisas, mas você passa um tempo com o personagem remoendo certas coisas. Nossa, tem tantos clássicos que são assim, ou é tipo uma grande viagem que você vai acompanhar o personagem, e o poder do livro tá nas reflexões que esse personagem vai fazer. Só que eu acho que o nosso protagonista não tá fazendo reflexão nenhuma aqui. Muito pelo contrário. Foi uma coisa que eu cobrei muito depois de ter lido a parte 2, que eu fiquei pensando, por que ele não tá pensando que essas coisas que ele tá fazendo coloca em risco a presença dele nesse local? E no começo do livro, ele lutou tanto pra chegar até aqui, né? Ou pelo menos a descrição dele parece que foi tão difícil, difícil no sentido de que as coisas não estavam a favor dele, porque ele fala que muitas pessoas se mobilizaram pra enviar cartas de recomendação pra ele conseguir a bolsa e por aí vai. Então eu tô um pouco encucada com isso. O Henry, pra mim, ele é uma figura que... eu acho que eu já saquei ele. Eu acho que é aquele tipo de personagem que ele usa as pessoas ao redor dele. E ele viu uma oportunidade no Richard. E ele tá usando o Richard desde o começo do livro. Desde o momento em que ele senta pra ter a primeira conversa com o Richard, ele já sabe. Ele é um outcast. Ele é o mais pobre do grupo. Então ele é uma boa pessoa pra ser manipulada. A Camila ganhou um pouco mais de nuance nessa segunda parte, mas ela é muito estranha, e tem um comentário que o Bonnie fez sobre ela e o irmão na segunda parte, que eu fiquei pensando muitos pensamentos sobre algumas coisas que tá acontecendo aqui. O gêmeo dela também, que é o Charles, também, a relação dos dois é muito sus, muito sus. A Frances parece talvez ser o mais são. Que engraçado, talvez seja uma ação entre eles. E aí tem a figura do professor. Eu tava muito preocupada com essa figura do professor. Eu tava botando muita fé no livro. Eu fiquei pensando, será que o Richard não tá em conluio com esse professor? E o professor não aceitou ele pra tentar infiltrar ele no grupo e descobrir algumas coisas? É por isso que esse vai ser o plot twist da história. Não vai ser. Não vai ser, porque esse professor... Não. Essa terceira parte, ele entra na história de uma forma muito engraçada, assim. A gente conhece a família do Bonnie também, gente doida, maluca. Toda a parte de busca, de como eles interagem com a situação é muito sus. E ao mesmo tempo é muito pontual, é muito vazio. Parece que tudo aconteceu num dia, ao invés das semanas que se passaram aqui. Carece de marcação de tempo, não só da época em que tá acontecendo. Existem, obviamente, vários aspectos aqui que vão lembrar o leitor que a gente não tá em tempos modernos, né? Principalmente o fato de que não existe celular, que eles precisam se comunicar por carta, por linha telefônica fixa. A galera jovem nem faz isso mais, porque nem sabe o que é isso, faz assim, pra botar o telefone, mas linha fixa de telefone. Então, é óbvio que tem várias coisas que fazem a marcação de tempo aqui, mas ao mesmo tempo, tem tantos aspectos aqui que o leitor viu reproduzido em tantos cenários de Dark Academia agora, que é muito engraçado. E aí esse é um fator do tempo da escrita desse livro. E aí não é culpa do Dona Tarta, é só uma pontuação que eu tô fazendo aqui. Ela não tinha como saber que a gente ia acelerar o mundo de uma forma tão doida
que agora essa morosidade da história dela me deixa estressada. Só que não é sobre a lentidão da história o meu estresse, é sobre o fato de que o leitor tá passando semanas com esses personagens e a gente não viu nada. A gente não sabe as intenções, nós não visualizamos o acontecido. Sequer a gente vê eles tendo aula e entende direito a dinâmica de como é essa coisa do professor. Tipo assim, você sabe que aquelas coisas estão acontecendo, mas nada é transposto pro leitor. O período que o leitor passa com esses personagens, o substancial do que se recebe, parece que eles se conhecem há no máximo um mês, mas eles estão juntos aqui há muitos meses. E isso é uma coisa que me incomoda muito, essa sensação de que eu não conheço esses personagens, os próprios personagens parece que não se conhecem, mas eles estão juntos há tanto tempo. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo no período que a gente não tá vendo eles em página? Porque parece, esse aqui é o tipo de livro que, quando um personagem vai de um ponto ao outro, é como se, enquanto ele não tá em página, ele tá congelado. Isso às vezes acontece com livros. Eu já usei esse mesmo exemplo aqui mais de uma vez. Esse é daquele tipo de livro que você parou ali, se passou um mês, quando o personagem volta, parece que não aconteceu nada aqui no meio. Nada, o personagem ficou congelado, esperando a Dona Tati puxar ele de volta porque não existe contextualização, não sei, é difícil de explicar essa sensação de morosidade desse livro e do fato de que se passou já tanto tempo na história, mas ao mesmo tempo a sensação é de eu não conheço essas pessoas aqui. Eles são uma grande incógnita e talvez o que eu mais conheço seja o Richard, mas ele não corresponde à primeira impressão que ele me causou, porque ele tá botando a perder aqui uma coisa que ele batalhou muito, ele não pensa sobre as coisas que eles estão fazendo, ele oferece apoio pra coisas criminosas aqui, que ele é a parte mais fraca, e ele não tá nem pensando sobre isso. Ele vê essas pessoas como amigos dele, mas eles não são amigos dele de verdade, são só aquelas pessoas de conveniência que você tem. Sabe quando você chega num emprego e você tem que conviver com pessoas, porque as pessoas estão no emprego com você? Enfim, é isso. São colegas de conveniência, não são necessariamente amigos aqui. E o plot da história não anda na direção de uma surpresa. E o fato de como, depois de tudo que eles fizeram, eles estão despreparados, eles estão alguns aqui estão um pouco mais surtados que outros, mas até a representação disso é muito oculta, sabe? O personagem desaparece, daí aparece bêbado, e aí você pensa, tá claro, ele tá bebendo, porque, nós precisamos preencher todas as lacunas desses buracos de tempo, de evolução de personalidade. Eu tô achando muito estranho. Enfim, hoje é meu dia de terminar esse livro, eu vou terminar a História Secreta, até porque o mês tá acabando, eu preciso terminar dentro do mês, então não vou deixar pra semana que vem, porque a minha discussão da parte final é só na semana que vem. E eu não tô achando mais que vai vir um super plot twist no final. Eu não acho que alguém vai ser preso pelo crime, não acho que vai ir na direção do que foi, como se fôssemos vilões. Acho que pode mais gente morrer, acho que mais alguém do grupo deles talvez pode morrer, ou alguém que vai descobrir o que aconteceu aqui vai ser morto também. Talvez alguém desapareça e depois reapareça. Não sei se eles vão manter uma relação depois de tudo, porque, como eu falei, eles tendo que viver obrigatoriamente, eles nem parecem amigos. Imagina depois. O Francis é gay, né? E aí tem a interação dele com o Richard na parte 2. É na parte 2 ou na parte 3? Acho que é na parte 3 que tem. Enfim, já não me lembro mais se é na parte 2 ou na parte 3 que tem. Daí tem os flirts da Camila, que acontecem com o Henry, mas também acontecem com o Richard, então talvez ela esteja jogando também, mas eu acho que o Henry também tá jogando um pouco com ela. Essa terceira parte me derrotou. Eu tô chegando no final desse livro com expectativas negativas, tá? Não ressuscitando ninguém no final do livro, descobri que o querido que era pra estar morto tá vivo, ou vai matar pra ressuscitar, daí tá tudo bem. Sei lá. Não entendo. Vou ler pra eu entender, e aí eu venho aqui dizer pra vocês. Só que assim, tem que ser um final revolucionário. Tem que ser. Essa altura do campeonato, galera, precisa ser um final revolucionário, porque essa terceira parte realmente azedou minhas ideias. Mas realmente azedou. Eu tô achando o uso de páginas muito mal aproveitado. Talvez isso seja o grande resumo da minha experiência com a História Secreta. Eu estou achando o uso de páginas extremamente mal aproveitado. Por que estamos gastando tantas páginas com nada? Que loucura. Enfim, eu vou terminar. Eu tenho esse livro e um outro livro pra terminar hoje. E aí, quando eu terminar, eu vou tentar pra gravar 2 takes finais de 2 livros diferentes. O outro tá bem melhor que esse aqui, tá? Então, espero que pelo menos um dos finais seja positivo. Gente, faz algumas horas desde que falamos. Trouxe vocês até pra um lugar diferente, um ângulo diferente, jamais mostrado nesse canal antes. Porque eu tava sentadinha aqui lendo. E olha só. Ai, que inferno de livro do caralho! Gente, o que é esse final?
final. Ai, sério, por quê? Sério, por quê? 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 Por quê, Lexi? Por quê? Por quê? E não posso nem dizer, ai, não, Tami. Não, as pessoas falaram, Tami, você não vai gostar de história secreta, você não vai gostar de história secreta, duvido que a Tami vai gostar de história secreta. Mas o que foi esse final? O que foi esse final? Não sei nem o que eu falo aqui. Essa última parte, que é capítulo 8, é melhor que a parte 3. Que foi capítulo 6 e 7. Ok. Mas o desfecho, o Richard escreveu essa história porque ele estava assombrado pela situação. É isso. Assim, dá pra gente resumir a história secreta assim, sem dizer nada. A gente diz assim, que ele estava assombrado pela situação. Não entendo por que demorou tanto tempo pra entrar nos assuntos sérios. Por que certos assuntos não foram carregados ao longo do caminho? Por que a história do Charles e da Camila ficou fragmentada só aqui no final? Por que a gente teve que descobrir o rolê do Francis, do que... Tudo bem, eu entendo que é o desfecho do Francis, mas por que essa conversa já não tava rolando na história? Por que não... Eu acho que faltou muito sobre o Henry, faltou tanto, mas especialmente faltou um momento de revelação, de diálogo, de uma conversa mais expositiva. Porque essas revelações vêm pelos outros, e eu não entendo porque todo mundo aceita esse personagem, porque ele encanta todo mundo. Eu não achei ele encantador, galera. O Richard é um pamonha. E tem uma coisa muito engraçada. Tem um momento no livro que ele percebe. Ele fala assim, nossa, acho que eu fui manipulado. Nossa, eu não posso perder esse semestre, porque senão eu não vou ter os cartos de dinheiro que meus pais mandam. Eles não vão querer me mandar por mais 1 ou 2 semestres. E eu tô colocando tudo em risco por causa dessa situação. E aí, corta o próximo ato dele é botar tudo em risco por motivo nenhum. A não ser por amor a essas pessoas. Tem um momento de conversa dele com a Camila, que já é pós-acontecimentos aqui, que eu fiquei, garoto, da onde? Daí eu acho que eu vou precisar entrar em território de spoilers, porque eu estou indignada. Galera, eu estou indignada com o final desse livro. Eu estou indignada. Que horror. Eu fiquei puta com o final de Como Se Fôssemos Vilões, mas assim, Emily Hill, depois de ver a inspiração da Emily Hill, a Emily Hill fez chover em Como Se Fôssemos Vilões. Que absurdo. Quem diria, né? Quando que eu li Como Se Fôssemos Vilões 23? Acho que foi 23, né? Que eu ia precisar pedir desculpas a ML Rio por causa da Dona Tarte. Puta que pariu, galera. Não. Nossa, não tem paciência. Zero paciência. Acho que nada das coisas... Tipo assim, tudo que eu falei até aqui é válido. Algumas dessas coisas são aprofundadas, andam melhor nessa última parte, mas por que só andam nessa última parte? Como é que a autora não carregou todas essas coisas ao longo do caminho? Por que a história não tem conflito ao longo de todo o livro? E não existe... O único momento onde a gente vê a parte grega aqui é porque depois do que foi anunciado no prólogo aconteceu, eles começam a trocar ideia em grego para as outras pessoas não entenderem. Ponto. O livro inteiro nós não vimos a treta do Dionísio. Gente, não, eu vou ler. Eu tô indignada. Olha só. Liderados pela figura sombria de Henry, os 5 revivem rituais dionísicos com toda a sua fúria e desregramento. A loucura desmedida certa vez termina numa orgia, cujo ponto culminante é um ato de violência inominável e o suposto aparecimento do próprio Dionísio numa das suas diversas manifestações. Não parece que a gente vai ter uma cena incrível no livro? Essa cena não tá no livro. Um personagem sendo do lado do outro e fala, então, rolou isso aí. Use a sua imaginação, leitor. Imagine. Seja imaginativo, porque eu, Dona Tarte, não vou contar. Não vou mostrar. Sabe aquela regra do mostre e não conte? Tem que colar esse livro embaixo. Tudo que ela fez aqui foi contar. Ela não mostrou nada, ela só contou. E sabe o que é mais engraçado? Se agora for olhar pra trás, nem a morte nem a treta que é anunciada no prólogo, a morte que é anunciada no prólogo, ela mostrou. Ela acaba a cena na hora que uma pessoa vai em direção a outra pessoa pra efetivamente cometer o ato. Nossa. Quantas páginas desse livro? Quantas? 550 páginas, galera. 550 páginas. Nunca mais o meu teacher vai ser liberado por mim pra escolher um livro. Nunca mais. O próximo, se houver um próximo, eu vou escolher. Não, o melhor é que assim, é que aí eu não preciso me responsabilizar pela leitura. Galera, não. Mas eu vou fazer uma parte com spoilers agora, porque eu acho que eu preciso falar, preciso hablar. Porque agora vai demorar uma semana pra eu poder hablar. E aí eu acho que eu vou hablar com vocês. Então, a partir de agora, vou botar uma parte com spoilers aí. E se tiver um timestamp daqui até aqui com spoilers, é porque depois, quando eu voltar no próximo take, eu vou estar falando sem spoilers. Se não tiver um timestamp na tela, neste momento, falando onde a parte com spoilers termina, é porque eu nunca voltei a falar sem spoilers no vídeo, tá? Paz no coração de você que não leu História Secreta e quer sair daqui. Ai, galera, vou falar. Sai daqui. Fecha o vídeo, tá correndo, tá lavando a louça, tá secando a mão, seca a mão e para o vídeo. Tá no meio do banho, abre o box, dá pausa no vídeo, tá?
É sobre isso. Vocês assistem vídeo no banho? Eu assisto muito. Atualmente, todo o meu consumo de YouTube é no banho. O livro abre dizendo que o Bonnie vai morrer. E o rolê do Bonnie morrer é porque ele tá achando que ele descobre sobre os outros terem matado o outro cara e ele começa a espiralar querendo contar pra todo mundo. E aí ele conta pro Richard, que conta pro Henry, que resolve matar o Bonnie. E aí a parte 1 termina com o Henry empurrando o que a gente não vê. Como eu falei, a gente só tem o momento da corte. Aí, ao começo da parte 2, é eles lidando com a investigação. E aí, nessa parte 3, a gente descobre que o Charlie e a Camila, que na verdade o Charlie maltrata a Camila, os gêmeos, que ele abusava dela, que ele batia nela, que ele queimava ela, que eles provavelmente tinham relações incestuosas, que foi algo que o Bonnie cantou a pedra na parte 2. Eu tô usando parte 1, parte 2, parte 3, levando em consideração as minhas divisões, tá, gente? Porque eu não vou saber exatamente o que tá no capítulo 5, o que tá no capítulo 6, o que tá no... né? E aí o Charles surta no final do livro, porque a Camila, o Henry meio que salva a Camila e leva a Camila pra ficar hospedada num lugar super caro e famoso. Tipo, tem umas partes desse livro, especialmente as partes envolvendo dinheiro, que são, não faz, sabe, acrescentam porque eu acho que é só pra dizer que gente rica é maluca, não sei, pra isso que é pra dizer, é pra forçar que o dinheiro exerce uma manipulação dentro da história, eu acho que até certo ponto sim, mas, por exemplo, esse negócio, tem que ir pra um hotel famoso, onde é $200 a diária, e o Henry colocou ela lá, tipo, pra quê? Que isso vira um problema. Daí foi escrita uma carta, que em teoria é uma carta do Bonnie, né, contando sobre tudo que aconteceu, que ele manda pro Julian, que é o professor, falando, eles mataram uma pessoa, e agora o Henry vai me matar, e aí chega no papel de carta da Itália. E aí o professor, ao invés de fazer alguma coisa, entrega a carta pro Henry e abandona a universidade, porque o Henry é o favorito dele. E aí tem um momento nessa última parte que eles se declaram pra esse professor, que o Richard fala, ele era minha figura paterna. E o Henry fala, não, porque eu também amava muito ele. E eu fico, aonde? Da onde? Eu não... Em que página tá mostrando isso nessa porcaria desse livro? Que página que a gente vê isso aqui? Que página que mostra? Porque esse cara vai... Daí eles têm que substituir, porque o rolê todo desse negócio, desse clubinho deles aqui, é que todas as disciplinas eram dadas pelo mesmo professor. E eles estudavam todos juntos ali e tal. Só que a gente não vê isso, porque não tem cena deles estudando no livro. Não tem a aula, não tem esse dia a dia deles. Eu achei, quando isso aconteceu, que o Henry tinha passado a faca no velho. Achei. O Henry matou. Porque ele aparentemente é um psicopata, porque ele fala que ele vivia num mundo de névoa até eles matarem o primeiro. E aí depois que eles mataram o primeiro, que começa com um acidente, depois a gente descobre que não foi bem assim. Depois que eles mataram o primeiro, num momento que a gente não viu em página, num ritual que em nenhum momento aparece no livro, é só esse bando de doido aqui conversando e passando noites lendo poesia na casa do campo, e indo a restaurantes e comendo brunches, e sabe, umas coisas assim, enfim. Aí ele fala que depois essa névoa desapareceu e ele se sentiu vivo, e aí depois ele se sentiu vivo de novo quando ele mata o Bonnie. Como que todo mundo aceitou matar o Bonnie tão fácil nesse livro? Como é que ninguém nunca se questionou nada? Todo mundo, vamos fazer o que o Henry quer, porque eu achei que esse cara tava segurando uma faca uma arma apontada na cabeça de todo mundo, que ele guardava um puta segredo de alguém. Não, é só um cara charmoso. Aí ele convence um monte de gente a cometer um assassinato. 2 assassinatos, não 2 assassinatos. E aí o Richard, que é um coitado, um fudido, e um tonto, burro, sonso, coloca tudo a perder por causa desses 5 que não estão nem aí pra ele, Tanto que ele acaba o livro sozinho, vivendo a vida dele. Meu Deus. Aí, não satisfeito, aí eu achei que o Henry ia passar a faca no velho, mas não, aparentemente ele foi, porque depois, quando o Henry se mata, porque ele se mata, esse é o grande plot twist do livro, o Henry se mata. Pois foi tarde. Foi tarde, impacto zero, por mim que se foda. Devia ter matado todos eles. E se tivesse matado todos eles e o Richard fica... Sabe como é que tinha que ser o final desse livro pra valer a pena? Tinha que ser assim, ó. O Henry atira em todos eles e se mata. E o Richard tava em coma todos esses anos, e ele acorda, tipo, um tempão depois, e aí ele resolve escrever o livro porque ele saiu do coma. E tá todo mundo morto. E ele tá vendo todos eles, tá sendo assombrado. Não só pelo Henry, porque o Henry parece fantasminha no final do livro. É numa galeria que ele entra. Acabei de ler, já não sei mais. Entra aqui, aí ele vê o Henry. E aí, é um fantasma, né, gente? Porque ele fala, era Henry. Reconheci pelo seu olhar firme e impassível, mesmo na luz fraca. Acima da orelha, atrás do aro do óculos, era possível ver a marca escura da pólvora e o buraco na têmpora direita. Se ele tivesse vivo, ele não tava com a marca da pólvora nem com o buraco, né? Ia ter resolvido isso. Então... Sabe que é engraçado? Agora eu vou ter que... É com spoilers agora de Como Se Fôssemos Vilões. Tem uma ceninha dessa parecida em Como Se Fôssemos Vilões, né? No finalzinho. O ódio da Emily e o Dona Tarte. Por
pois por mim que se foda esse Henry. Não entendi por que ele era... O que tava acontecendo aqui com esse querido? Nossa. E aí o negócio, o semi-romance dele com a Camila, mas aí a Camila... E aí depois que as coisas acontecem, o Francis tenta se matar, daí não consegue, porque ele tem que se casar com uma mulher pra ele poder manter a fortuna, a herança dele, porque o pai descobriu que ele tava com um namorado homem. Por que essa conversa toda não tava acontecendo no livro? Por que a relação Charles e Camila não é mais jogada, já que eles estão sempre juntos? Como é que essas coisas não viraram tópico de conversa? Como é que ninguém viu? Se esse professor tava tão presente, como é que ele não sabia de nada? O que aconteceu aqui, galera? Daí o Richard olha pra Camila, que ele não vê há um tempão, e fala, casa comigo, porque eu te amo. E aí a Camila fala, do que você está falando? Eu não posso mudar toda a minha vida por sua causa. E aí ele fala, mas eu posso mudar a minha pela sua. Ai, vai se fuder. Vai se fuder, cara. Coisa ridícula. Sério, galera, sério. Tô indignada. Não dá. Ainda bem que eu gravei esse vlog. Ah, o palhaço, a cabeça do palhaço. Não tem condições. Gente, não tem nenhuma condição esse livro pra mim. Nenhuma condição. Gente, na minha cabeça eu tinha armado um circo aqui e o livro, não é isso. É só um bando de jovem maluco mesmo, que faz um ritual que a gente não vê, que tem uns problemas que não são trabalhados no livro, que tem uma amizade que a gente não vê direito ser construída, que tem um professor que é o grande amor da vida de todos eles, uma figura paterna e não sei o que lá, que nós não vemos em página, quase nunca. Eu achei que tinha um plano, eu achei que o Henry mantinha segredos, eu achei que... Essa parte do final eu até pensei que poderia ser algo assim, mas... Nossa, que fracasso. Que horror. É isso, eu não vou ficar aqui gastando meu tempo falando de história secreta, acho que já fiz o suficiente, devo ter gastado mais de hora falando aqui. 4 aulas de inglês pra falar desse livro, pelo menos devo ter aprendido umas palavras novas no meio do caminho. Se a justificativa for porque é porque as pessoas acham os personagens envolventes, não achei. É porque o plot é revolucionário, não achei. É porque o cenário é inovador, será que foi realmente? Deve ter sido, né? Como é que a Dona Tartt é a mãe da Dark Academia com esse livro? Sabe o que é engraçado? Hoje, em livros que tem essa quantidade aqui de visão de universidade, eu já fico puta que chamam de Dark Academia, porque o livro mal se passa usando efetivamente a questão da universidade. Eles só são universitários. É só isso, só são universitários. E eu já fico, puta, mas aí se esse livro é o pai e mãe da Dark Academia, então do que eu tô reclamando se esse livro também é assim? Por isso que é bom a gente ler a origem das coisas, né? Porque aí realinha nossas expectativas a respeito do que estava acontecendo. Nossa, mas a minha maior surpresa é o quanto eu preciso me desculpar com a Emily Hill. Ai, puta que pariu, enfim. Eu achei que eu ia ficar maluca com umas coisas em grego, sabe? Achei que eu ia ficar com mais ranço ainda, que eu já não gosto muito de mitologia grega, né? Achei que eu ia aprender alguma coisa, sei lá. Achei que os personagens iam ser aquela coisa obsessiva, sabe? Que você se envolve com os personagens são malucos, mas eles são cativantes, sei lá, uma coisa meio Sally Rooney. Eu não gosto particularmente da Sally Rooney dos livros, mas eu sei que esse é um apelo que ela tem dos personagens também, né? Que só parecem muitas pessoas reais. Não, deixa eu só falar mais uma coisa antes de eu me despedir dessa parte do vídeo. A hora que o professor novo chega e o professor fala, aliás, não é nem o professor, né? A pessoa que vai dar a orientação ali, se vai vir um professor ou não. Uma das opções, então, é vocês fazerem as matérias complementares no outro semestre, e aí vocês têm mais 2 semestres. E o Richard pensa, meu Deus, eu não posso perder esse semestre, porque a minha família não vai me dar dinheiro pra mais um ano inteiro aqui, né? 2 semestres, 1 ano. Ok, daí aparece um professor novo, o Henry assiste a aula, o professor tá abaixo do nível deles, e aí o Henry fala, não vou mais assistir a aula. E aí o Richard fala, não, mas você tem que assistir, porque senão você vai falhar, não sei o quê. Corta pra eles todos, por causa do Charlie, indo para a cabana e ficando lá, a casa de campo, ficando lá. E as aulas? E a rolê que você tem que cumprir? Daí tem um momento que ele fala, porque pelo menos eu estou estudando para minhas provas finais. Da onde você tá matando 2 semanas de aula? O que tá acontecendo? E depois cada um vai pra um canto, todo mundo vira as costas pra ele vira as costas pra todo mundo, e é isso. E aí por que passar por tudo isso? Por que esse trauma todo aqui por esse bando de otário? Galera, a lição de história secreta é não queira fazer parte do grupo de especiais só pra fazer parte do grupo de especiais, porque você vai ser tapeado. Galera, se passaram alguns dias, eu gritei bastante aqui, e aí agora se passaram alguns dias e podemos falar sobre o final com um pouco mais de coerência e tranquilidade, porque às vezes é assim, tá? Às vezes é assim. Eu sou uma leitora que eu aprendi com o tempo e com esse trabalho aqui, que às vezes é necessário
ponderação. Mas principalmente é um grande exercício, e aí eu recomendo a todos vocês, especialmente com livros que a gente termina não gostando, parar um pouquinho pra pensar sobre as coisas que são válidas a partir daquele livro. Vai fazer de você um leitor mais crítico e vai fazer com que você se envolva em discussões que são mais ricas do que você só ficar gritando contra o livro, que eu sei que essa é a parte que aqui nas redes sociais dá views, né, e que mas a maioria das histórias, não vou nem dizer que são todas, tá? A maioria das histórias tem alguma coisa que dá pra gente tirar mesmo que a nossa experiência seja negativa, e não tem nada pior do que você entrar numa discussão com uma pessoa que não consegue conversar sobre um assunto, que não consegue conversar sobre um tema, que não consegue conversar sobre algo, um filme, um livro, uma série, e discutir os aspectos daquela série sem que o gosto pessoal seja o principal pilar da discussão, tá? Eu faço leitura coletiva, livro viajante, buddy read há 12 anos na internet, e eu já me vi em situações onde uma pessoa não ter gostado do livro fazia com que a discussão completamente não fosse pra frente, porque a pessoa não conseguia conversar sobre nenhum aspecto social, de narrativa, sabe, de plot, debater um personagem sem que as coisas fossem, ai, porque eu odiei, ai, porque é um lixo. Então eu acho que é importante, até quando a gente não gosta, fazer esse exercício de pensar um pouco sobre o que a história tem a agregar. E aí, então, vamos falar sobre história secreta. Eu já até guardei o livro na estante, não tá mais aqui, pra poder finalizar esse vídeo e eu poder, enfim, encerrar esse capítulo aqui da minha vida de leitor. Eu acho que esse livro tem uma cara e um mood de clássico, que eu acho que aí molda realmente parte da estrutura desse livro, que tem a ver com essa... Eu acho que eu usei bastante essa palavra no último take, que é essa amorosidade. Se a gente for pensar em alguns clássicos muito específicos, essa jornada mais lenta, essa não necessidade de acontecimentos, isso tá presente em muitos livros que acabaram marcando certas gerações, e esse livro, enquanto um livro publicado no começo dos anos 90, ele ainda pega um pouco dessa vibe, assim. Outra coisa que eu acho curioso, e aí eu fiquei até um pouco confusa porque eu fui pesquisar algumas coisas pra eu entender melhor certos contextos aqui. Pelo que eu entendi, a Dona Tartt, um dos motivos ou um dos porquês esse livro foi escrito dessa forma, ou com esse foco, era pra soar também enquanto uma crítica à pomposidade da academia, né? Essa coisa de você... Uma vibe meio o que a Kwang fez com Catavassus, assim, de você trazer esses personagens que são pra ser vistos enquanto super inteligentes, dadas as devidas proporções, tá, galera? Um livro não tem nada a ver com o outro, mas os dois compartilham essa coisa de trazer essa pomposidade acadêmica, e conforme você acompanha, né, o leitor acompanha esses personagens, nós vamos percebendo que eles não têm todo esse rebuscamento, né, que esse ambiente acadêmico, toda essa inteligência, né, toda essa, às vezes, exatamente um controle emocional que é preciso para você garantir todos os seus pratinhos e fazer com que a coisa ande. E esse livro é um exemplo onde tá todo mundo ali vivendo uma realidade paralela, onde o status deles vai se misturando com situações que vão se perdendo ao longo do caminho. Então você começa o livro com a visão do Richard sobre o que era para ele alcançar sucesso, depois a visão dele do que era esse grupo, e depois que ele entra pro grupo, parcialmente a gente tem uma visão. Quanto mais ele se aprofunda nesse grupo, mais essa visão vai se destruindo e se corroendo conforme o leitor vai descobrindo que essas pessoas são de verdade. E aí isso, né, essa coisa de você, você tá na academia, você tá estudando, então é claro que você é inteligente, você consegue, né, você trabalha os gregos, você estuda essa língua, você consegue falar num estilo, estudar um tipo de linguagem que é super diferente, que é de pouco acesso, e isso te faz uma pessoa super inteligente, mas inteligência não é tudo, e você é um puta de um cuzão, e foda-se. Porque aí, na verdade, esse seu status acadêmico, na verdade, não serve de nada pra sua vida de verdade. E meio que isso tem um pouco dentro dessa história, na percepção desses personagens. E eu acho que isso também entra em conflito com algo que eu reclamei o livro inteiro, e que, se for olhar por esse âmbito realmente, daí realmente faz bastante sentido, que esse desejo do Richard ir se perdendo e dele não justificando, né, porque não existe uma justificativa dentro da história, mas você perceber esse deslumbramento dele com algumas coisas, e ele colocando os desejos e os anseios dele a perder em nome desse ambiente aqui, dessas pessoas que não faz sentido nenhum pra ele, porque as pessoas não se importam com ele. E ele foi muitas vezes usado ali pra ser o chaveirinho pobre, ou pra ser aquele que poderia ser mais manipulável. Eu acho que isso é, sim, algo que dá pra perceber pela história. O Henry, ele é um personagem que ele se aproxima exatamente das pessoas que vão ser mais suscetíveis a ele, a Camila com o relacionamento, o Bunny porque precisa do dinheiro dele, e aí é uma relação que se volta contra ele, o Richard, quando ele vai contar
e pedir ajuda, é por isso que ele escolhe, né, o Richard pra contar. E aí, o que eu ia falar que eu achei curioso é que essa crítica, talvez, ou essa exposição da Dona Tartt acabou virando uma grande bandeira, né? Acabou virando um grande livro, referência de um subgênero, que é o gênero de Dark Academia, que depois reverberou em centenas de livros e teve o seu ápice alguns anos atrás, com muitos livros, incluindo o Como Se Fôssemos Vilões. Daí aqui vou abrir um parênteses, porque no take anterior, eu falei, em outros takes também, eu comentei sobre as similaridades, na verdade, desde a abertura desse vídeo, das similaridades entre Como Se Fôssemos Vilões e História Secreta. Eu postei sobre isso no meu Instagram e eu recebi 2 DMs me falando que, na verdade, a ML Hill falou não tinha lido História Secreta antes de escrever Como Se Fôssemos Vilões. E eu fiquei, então essa mulher é uma mentirosa. Aí comentei isso no vlog, inclusive. Só que aí depois eu fui pesquisar, porque eu queria encontrar, né, essa declaração, queria ver essa entrevista, queria ver como ela... Porque são muitas semelhanças E eu não encontrei, tá? Inclusive, se você perguntar pro Google, assim, ML Hill disse não ter lido História Secreta antes de escrever, a resposta do Google é não. Ela, inclusive, coloca a História Secreta enquanto um dos seus livros favoritos. Então eu não sei qual é a verdade aqui, não sei de onde saiu essa informação, mas assim, eu acho que enquanto uma inspiração é uma boa inspiração, e é um livro que eu passei a apreciar mais depois de ter lido História Secreta e não ter gostado tanto de História Secreta. E enquanto uma afirmação de não ter lido, daí eu não acredito. Porque é muito semelhante E não é uma coisa que é semelhante, é tudo que é semelhante. Então eu acho muito estranho, realmente, se for o caso dela não ter dito nada. ML Hill é uma ela, né? Eu acho que é uma ela. Pra mim é muito curioso o como, às vezes, sair de um ponto de partida, que é você pegar esse livro e declarar ele enquanto o pilar do Dark Academia, e ver o que hoje é colocado e escrito enquanto Dark Academia. Porque esse virou um selo e um estilo literário tão popular e tão curado para um tipo específico aesthetic de leitor que busca essa sensação e essa vibe, mas também reproduzir essa coisa. Normalmente muito voltado para um público mais jovem ali, saindo da adolescência, entrando nos seus 20 e poucos anos, que tá adentrando esse meio acadêmico, e também quer dar uma floreada, né, quer dar uma romantizada nessa era. Como basta você ter, tipo, uma universidade, ou basta você pensar que esses personagens vão pra esse local que é considerado Dark Academia. E na minha cabeça, eu sempre pensei que você precisava ter todas as vibes do ambiente. E aí eu criticava muito às vezes. Eu falava, mas esse livro, tipo assim, os personagens estão na academia, estão na universidade, mas a gente não vê. E a verdade é que a gente não vê isso. Então tá meio que tudo bem. Quem levou mais a sério em trabalhar, né, o ir às aulas, a rotina e os anseios, né? Eu acho que trabalhar os anseios talvez seja até mais importante do que trabalhar a rotina. E aí o meu problema com História Secreta é que eu não vejo necessariamente esse livro tendo executado isso em página de nenhum desses aspectos. Então, História Secreta é um livro de preencher lacuna, porque você vai olha, esse professor aqui, ele é super exclusivo, ele não aceita ninguém, ele aceitou a recomendação de aceitar esse garoto, você vai ter todas as aulas todas as aulas do seu curso vão ser comigo, para nunca mais ver esse professor em página por 300 páginas, para esse professor fazer uma aparição no velório de um deles e se portar de um jeito todo estranho, para esse cara sair de cena e todo mundo fica, meu Deus, mas eu considerava ele um pai, e essa relação toda não estar ali. Então, basicamente, as âncoras desse livro estão nas partes que a gente não viu, que o leitor não leu. E às vezes é difícil você preencher essa lacuna, especialmente se o livro não te pega desde o começo. E pra mim foi um processo esse livro. Eu comecei achando muito interessante, principalmente a forma de descrição do Richard. A segunda parte, plantou uma semente na minha mente. A terceira parte, pra mim, foi a pior parte. E a quarta parte teve um ritmo interessante, que eu gostaria que tivesse sido trabalhado melhor ao longo do livro. Mas o êxtase do final, ele nunca chegou pra mim. Ele nunca chegou pra mim, porque você ter o final que esse livro apresenta enquanto final, pra mim não é satisfatório, sabe? E especialmente de por que você escolhe contar essa história todos esses anos. É pra limpar sua consciência? É pra falar a verdade, já que ninguém nunca falou? Só que a verdade é que eu não sei quem é o Richard do presente que resolveu contar essa história, mas também talvez eu não soubesse nunca quem foi o Richard do passado, porque quem tá me contando, na verdade toda a culpa é do Richard, né, porque ele é o narrador da história, ele que tá contando nas memórias dele. Então todas as nuances que a gente não vê, que o leitor não participa na história, são as partes que o Richard acha que são desnecessárias. E aí, eis um exercício aqui, que aí é interessante
pensar. Se esse é o motivo pelo qual nós não vemos mais o dia a dia deles, e aí, portanto, Tamires, por que, vamos exercitar aqui justificativas, tá? Por que nos dar mais contexto se não tiver nada acontecendo no contexto que agregue a história que este narrador quer contar? Que a gente sabe que ele tá contando essa história do presente, lá depois que se passaram anos, que muitas coisas aconteceram. Ok, então ele acha que preencher a lacuna ali do dia a dia deles, da dinâmica deles interagindo com esse professor, deles comparecendo em aulas, deles executando essa parte de estudar grego não é relevante para a história. Então é por isso que não está na história. Mas aí, se você for ler com esses olhos o que ele está contando, ele também traz vários momentos que não parecem necessariamente encaixar na história, serem relevantes para a história. Mas aí é possível defender que, enquanto um narrador que está escolhendo o que contar, ele também vai se usar aqui do apelo emocional. Então ele vai trazer os momentos que ficaram mais registrados na memória dele, e aí por isso esses momentos são os momentos que são entornados para o leitor, mesmo que eles não pareçam tão relevantes, mas eles são relevantes para o narrador. Ok. Então, a culpa não é da Dona Tartt, a culpa é do Richard. Vamos dizer que a culpa é do Richard. Mas para mim, infelizmente, não... Tipo assim, entender toda essa lógica e olhar para esse narrador de outra forma não vai apagar a sensação de estresse que eu tive ao longo desse livro e nem o comparativo que hoje eu posso fazer com livros que executaram esse conceito de uma forma mais interessante. Mas pro tempo que esse livro foi escrito, e aí até tem uma coisa interessante que é que o livro ele não tem marcações de texto, mas eu falei para vocês, eu acho que no último take, sobre o quanto eu acho que falta às vezes essa marcação de tempo, porque... Eu li uma resenha que falava que esse livro marcava enquanto atemporal, porque não tinha marcação de tempo. E eu não acho que isso é verdade, porque nós avançamos muito tecnologicamente para que passe despercebido a falta de tecnologia que existe no livro para comunicação. Não tem marcação de tempo para ele ser considerado atemporal, eu acho que não é uma justificativa que funciona aqui. Uns momentos no livro onde certas coisas são mencionadas, tipo o Grande Gatsby, não é necessariamente eventos históricos, mas são coisas que viraram notícia, então você consegue situar pelo menos o livro, pelo menos uma década antes do ano em que ele foi publicado, que foi no começo dos anos 90, 92, se eu não me engano. Então, eu acho que a marcação aqui hoje, levando em consideração o quão dinamismo na história é algo que é cobrado da literatura dos tempos atuais, era importante aqui para até dar uma desacelerada na expectativa e no senso de tempo. Porque aí, ok, ele funciona muito bem enquanto um livro dos anos 90, mas hoje eu já senti que esse pé no acelerador, que talvez seja uma culpa da aceleração da nossa sociedade. Eu acho que você datar um livro de forma específica não é tão legal, mas isso funciona mais pra gíria, pra ficar usando termos que estão funcionando só naquele momento, e você datar temporalmente, você situar, esse livro se passa na década de 80, e é por isso que certas coisas acontecem, isso não é a mesma coisa do que você encher o seu livro de memes, que duram às vezes um ano, e aí aquele livro fica extremamente datado. É por isso que existe ficção histórica, né? Senão, situalizar coisas em épocas e períodos específicos fosse algo ruim. Não tinha tanta ficção histórica sendo escrita, que vai exatamente usar um período da história pra, né, contar uma história que vai estar entrelaçada com algum acontecimento que marcou um período de tempo. Então, também é outro ponto. Permaneço com os meus pensamentos de que acho que o livro é um pouco longo demais, acho que eu gostaria de ter conhecido melhor os personagens, mas aí também, novamente, voltamos para a questão do narrador. O Richard não sabia quem eles eram. Como é que a gente ia saber? O Richard não sabia. Então, sim, a gente pode justificar quase tudo em cima do narrador que está contando a história. Quase tudo. Mas uma coisa que pertence à Dona Tartt é o fato de que ela escolheu contar a história dessa forma. E aí, portanto, esse mérito todo é dela e não do Richard. Então, assim, foi ok fazer a leitura, eu iria ler esse livro de qualquer forma em algum momento. Eu achava desde o começo, mesmo que eu tivesse começado esse livro otimista que ia dar bom, no fundo do meu coração acho que não, porque é um perfil de história que não funciona comigo. Existem aspectos muito específicos pra fazer eu me importar com uma história assim, com esse perfil de personagem, com essa coisa do plot já contado e aí ter que algo ali no meio, e eu não acho que o que aconteceu ali no final pra quebrar essa situação ou pra dar um novo plot twist foi suficiente pra mim, porque hoje já é um plot batido. Então, novamente, né, o período que estamos lendo às vezes é importante sim pra uma obra. Não vou, por livre e espontânea vontade, me encaminhar pra outras obras de arte, a não ser que seja colocado no meu caminho por algum motivo. Eu sei que Pito Tassilgo é
gigantesco e também divide muitas opiniões, então vou manter afastada até que seja necessário, mas vocês sabem que eu sou o tipo de leitora que nunca diz nunca, né? Então uma hora pode ser que aconteça, valeu a experiência. Eu fiz a minha paz com como se fôssemos vilões, que eu nem tava com expectativas necessariamente de que fosse acontecer. Na verdade, eu não achei que eu fosse terminar esse livro com sentimentos tão fortes pensando em outro livro. Isso raramente acontece. Eu raramente mudo de ideia sobre uma leitura porque eu li outra. Normalmente é porque eu pensei melhor sobre aquela leitura, né? Então é isso, foi válida a experiência, mesmo que no final o saldo não tenha sido tão positivo assim. Acho que tem livros bem melhores que A História Secreta dentro do gênero de Dark Academia no contexto contemporâneo pra se explorar, mas eu também acho que é válido voltar nos precursores e formar nossa própria opinião e respeitar a história daquele livro, sabe? Tipo, ok. Então é isso, vou me despedir de vocês aqui. Espero que tenha sido válido de alguma forma esse vídeo. Me conta aqui nos comentários se você já leu A História Secreta, se você curte esse livro. No meu feedback, no Instagram, no meu grupo do WhatsApp, foi muito dividido, assim, muita gente que gostou desse livro, outras pessoas falando, eu não cheguei a terminar, abandonei, achei muito ruim, enfim. Eu acho que é um livro que divide bastante opiniões. Me conta qual foi a sua aqui embaixo nos comentários. Se inscreva se você for novo por aqui e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.